Olá amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam acompanhando. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar e se inscrever, isso é muito importante para o canal. Falo todos os vídeos e volto a repetir que o apoio de vocês é extremamente importante. Mostra que vocês estão gostando do conteúdo e mostra que eu posso estar continuando com o canal, tá bom? Para o vídeo de hoje eu vou fazer algo diferente, não é mesmo? Porque a gente alcançou duas coisas aí nesse último mês. Eu já estava planejando fazer algo já relacionado a um especial de basicamente de um ano do canal, porque faz basicamente um ano desde que a gente pegou firme no canal, desde que a gente realmente pegou para postar os vídeos diariamente, né? E tivemos um crescimento muito grande, tivemos uma explosão extremamente incrível, principalmente com relação ao apoio de vocês aqui, certo? Nossa, eu chego a estar ansioso. Para o vídeo de hoje, eu vou fazer algo diferente e específico que eu não tenho visto muito no YouTube. Tudo que eu vejo relacionado a isso, tudo que eu vejo relacionado a esse tema, geralmente, né, são conteúdos pagos ou conteúdos que o pessoal cobra, né, para poder trazer para quem assiste. Coisa que não necessariamente eu acho errado, porque eles estão ganhando o pão deles e tá tudo bem. Só que ao mesmo tempo eu sinto que para quem tá começando e para quem tá querendo trilhar esse caminho, talvez seja um pouco o tiro às cegas, né, que a gente fala. Porque não tem tanta gente que fale sobre esse assunto e quando fala é sempre a mesma coisa repetida. Então eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória nesse último ano e o que eu fiz e o que me ajudou no canal para mostrar para vocês. Obviamente, eu vou falar só coisas que eu tive baseado na minha experiência nesse último ano que eu trouxe conteúdo para vocês. Então tem algumas dicas, tem algumas coisas que eu vou falar que vocês podem fazer, outras que podem não fazer. Vocês podem fazer diferente, pode funcionar para vocês, coisas que não funcionaram para mim. Mas, ainda assim, tudo que eu falar aqui não é uma ciência exata. Obviamente, não existe uma fórmula exata para você crescer o seu canal de games, para você crescer o seu canal na internet. Se você está procurando isso, eu tenho que te dizer que não existe. Requer muito esforço, requer muito tempo. Às vezes você vai se frustrar com certas situações e tá tudo bem, desde que você entenda que realmente está tudo bem e não desista desse caminho, né? Então, se você é novo no canal, caiu aqui de paraquedas, deixa o like, comenta o que você acha desse vídeo. Dá uma passadinha nas outras playlists, a gente tem várias gameplays que você pode acabar gostando, né? Como Little Nightmares 1 e 2, para Playtime Capítulo 1, 2, 3 e 4, Resident Evil Remake 1, 2 e 3, e sabe que eu falo isso sempre, né? Então vamos lá, eu separei vários temas aqui para trazer para vocês, certo? E o primeiro deles, como introdução, não é mesmo? A introdução que eu vou trazer para vocês é a seguinte. Quando eu comecei aqui, meio que nesse caminho, eu tenho que admitir que eu não levava tanto a sério, eu achava que tipo assim, era só ligar a câmera, gravar e postar qualquer coisa, sem qualquer tipo de preparação ou edição. E é assim que eu fiz com a primeira gameplay de God of War 1, que a gente trouxe no canal. Se eu não me engano foi God of War 1 e 2 que eu trouxe no canal na época. Muito mal editado, muito, como que eu posso dizer, feito nas coxas, né? Eu não tinha nem câmera na época e eu gravava basicamente apenas o áudio e colocava algumas imagens na época, né? E ainda assim, para quando eu comecei, para mim era um vídeo ainda extremamente difícil de fazer, porque esse vídeo em específico que a gente utiliza imagens, que a gente coloca várias imagens meio que simulando nossa reação, eles são bem complexos de fazer, porque você tem que analisar cada trecho, cada momento e colocar uma imagem referente àquela parte. Mas era basicamente, eu achava que era só isso, sabe? Eu não tinha intenção de ir a fundo, pra mim era tipo só um hobby que eu fazia ali por fazer. Era essa a visão que eu tinha. Eu achava que se eu postasse qualquer coisa, fizesse um vídeo feito nas coxas, hora ou outra um vídeo ia acabar viralizando. E se você tem essa mesma visão, eu preciso deixar claro que não é assim que funciona, certo? Se você realmente quiser seguir nessa jornada, você tem que se dedicar, você tem que pegar firme e ter
noção de que às vezes você vai se frustrar e tá tudo bem. É o que eu acabei de falar. Tá tudo bem se frustrar. Às vezes você não vai ter o resultado que você espera, mas o importante é não desistir, continuar tentando, né? Porque quando a gente desiste, a gente perde a chance de alcançar aquela o famoso ouro, né, que a gente busca. A nossa jornada, né, tipo, basicamente ela começou oficialmente, né, desse último ano, começou no dia 30 de 10 de 2024, né, com a demo de Enigma do Medo. Basicamente eu não tinha nada, né, eu tinha pouca experiência com edição, eu não sabia usar as ferramentas do YouTube corretamente, não tinha o apoio das pessoas que são importantes para mim, né, e isso não tem até hoje, né. Tudo que eu tinha era realmente a força de vontade, o apoio dos meus amigos e basicamente um sonho. E para falar a verdade, às vezes é tudo que você precisa, né? Às vezes é tudo que a gente precisa para poder conseguir algo, para poder se agarrar em alguma parte, né? De pessoas que a gente acha que é importante apoiando a gente, né? Como amigo. Falei muito já, né? Então vou dar uma continuidade. A partir daqui tem algumas coisas que eu vou dizer que pode parecer, tipo assim, repetido, coisas que canais grandes dizem, mas não se esquece que tudo que eu estou dizendo aqui é baseado na minha experiência e o que eu aprendi até esse momento que eu estou gravando para vocês, né? O que eu apliquei nesse último ano e que melhorou um pouquinho a nossa progressão no canal, tá bom? Para que você tenha também uma certa noção do que você pode utilizar para crescer o seu canal, certo? Tá bom, agora presta atenção aqui, certo? A gente chegou num momento muito sério e você não pode deixar a caneta cair, senão você vai perder muita informação do que vem daqui para frente, certo? Independente do nicho ou categoria que você escolher para o seu canal, existem pontos muito importantes que você deve seguir, começando pelo conteúdo, né? A primeira coisa a definir é o que vai ser construído no seu canal. Uma gameplay divertida, um vídeo com fofoca, um conteúdo informativo, independente do que seja, eu recomendo que você procure algo que esteja em alta ou que esteja sendo bem comentado pelas pessoas. Eu não digo que você tem que fazer algo fora disso, né? Mas conteúdos em alta, eles geralmente, tipo assim, tendem a pegar um público maior. Lembrando que o próprio YouTube, ele disponibiliza ferramentas para saber os conteúdos que estão em alta. Um exemplo de conteúdo em alta para canal de jogos, né, que é o nicho que a gente faz parte, seria jogos que quase nunca estão em baixa, né, como Roblox, Minecraft, Call of Duty, Fortnite, God of War e Silent Hill, né? São jogos que geralmente estão bastante em alta e que as pessoas gostam bastante, certo? É claro, né, tipo, que está em alta não é garantia de ter um sucesso, né, de ter várias visualizações. De nada adianta se o espectador se quer se interessar em entrar no seu vídeo para assistir. Existe um ditado muito comum que eu escutei várias vezes. As pessoas comem pelos olhos, ou seja, a primeira forma de atrair vai ser visual. Você tem que fazer com que ela se sinta interessada visualmente para que ela coma o seu conteúdo, no caso, para que ela consuma o seu conteúdo, certo? Vamos lá, vamos fazer aqui uma imaginação aqui, né? Imagina que você chega num restaurante e abre o cardápio, né? Eu tenho certeza que você vai sentir muito mais vontade de comer algo que parece suculento no cardápio, né? Porque você vai olhar a imagem daquilo, você vai sentir a vontade de comer, olhando aquela imagem e pensando, nossa, isso é exatamente o que eu preciso agora. É a mesma coisa. A primeira imagem é a que conta. E quando a gente fala de imagem, é disso que eu quero dizer, né? Não subestime a capa do seu vídeo. Ela é uma das partes mais cruciais, se não a mais crucial no momento de atrair o público. Ela é a primeira coisa do seu canal a ser mostrada no momento da divulgação. E é muito importante trazer nela questões, né? Tipo, perguntas a serem respondidas dentro do vídeo, informações sobre ele, sobre o que se trata e ainda tem que ser chamativo, né? A capa ela tem que atrair a curiosidade de quem passa por ela, né? Um exemplo disso, né, para quem cria conteúdos, tipo assim, de jogo, pode ser um pouquinho mais complicado, né? Não são todos os jogos que têm questões a serem respondidas, então a gente precisa focar em momentos marcantes, momentos bonitos ao longo da jornada do game, geralmente um momento em que chame a nossa atenção
tipo assim, como jogador, momentos que chamem a nossa atenção como jogador, são bem interessantes para utilizar como thumbnail, porque momentos que, se tem momentos que chamam a nossa atenção, são momentos que também vão chamar a atenção do público para assistir esse conteúdo, certo? E também para isso, né, para capas de vídeo, o próprio YouTube ele disponibiliza ferramentas, né, seja para ideia de títulos, para ideia de roteiros, ou até utilizando alguma IA ali para criar a sua thumbnail. Como eu disse, a forma de criar thumbs ela pode ser tipo bem variada dependendo do seu nicho, né? Ao iniciar o seu canal, a gente tem várias escolhas a serem feitas, como por exemplo a categoria do qual o nosso canal vai fazer parte, né? Sobre o que deseja falar em seu canal de jogos, entretenimento ou comédia, são tipo exemplos, né, de categorias que você pode escolher. Bom, se você, assim como eu, né, acreditando que teria um canal falando tipo assim de vários temas, eu tenho que deixar claro uma coisa muito importante para você. Não funciona exatamente assim, né? Não funciona exatamente, eu vou criar um canal para falar várias coisas. Não funciona exatamente assim. Então, presta atenção no que eu vou te dizer aqui. Obviamente, existem canais que conseguem fazer isso de trazer vários temas, de falar sobre vários assuntos, mas para quem está começando, é muito difícil você subir um canal trazendo vários temas. Então, se você está começando agora, o recomendado é que você escolha um único tema para você focar e, né, fale tipo, sobre temas secundários quando o seu canal já estiver um pouquinho maior, porque isso vai impedir que você basicamente caia, né, que as suas visualizações diminuam, né? Eu acho muito importante falar com vocês sobre esse assunto, principalmente enquanto a cada fala que tá passando, eu tô ficando cada vez mais sem roupa aqui, né? Eu acho muito importante falar isso com vocês sobre esse assunto, principalmente para quem está começando, porque eu sei o quão frustrante pode ser descobrir certas coisas sozinhos. Eu não digo que é impossível crescer um canal, né? Eu já falei que não é impossível crescer um canal assim, mas só que se você tentar, você vai notar inconsistências no engajamento e nas visualizações desse conteúdo, né? A gente pode dizer que o YouTube é aquela pessoa chata que odeia mudanças e demora muito para aceitá-las de fato. E é exatamente por isso que eu recomendo que no seu início você escolha bem. Subcategorias. O nicho ele é muito mais complexo e ramificado do que aparenta. Ele pode se estender por várias áreas. Por exemplo, o entretenimento ele tem filmes, séries, jogos. A comédia tem o stand-up, encenações, memes. Os jogos eles têm um game específico ou vários jogos, né? E até mesmo contando a história desses jogos. No meu caso, como canal de games, eu vou falar mais sobre essa categoria, né? Sobre essa subcategoria. E dentro dessa categoria de games, a gente pode seguir diferentes caminhos, né? Assim como eu disse, como análise de jogos, a história deles, ou até jogando as suas campanhas, né? Mas ainda dentro desse caminho a gente tem várias opções de falar, né, sobre um único jogo ou falar sobre vários jogos diferentes, né? Que no caso isso também se aplica a vários temas, né? Vamos lá. A diferença entre eles, né? A diferença entre você falar sobre um único jogo e diferença entre você falar sobre vários jogos, né? Jogo único. No caso do jogo único, a gente pode falar a história, teorias, atualizações ou vazamentos dele, né? A sua vantagem pode se dizer que a estabilidade com relação ao público, com relação às visualizações, às curtidas, e a desvantagem é a limitação com relação ao conteúdo, né? Tendo várias vezes que tirar leite de pedra. Um exemplo de criadores são Core e meu canal de games, né? O conteúdo do Core ele se limita a jogos de terror como FNAF, Paw Playtime. Agora ele está entrando um pouquinho mais no Minecraft, mas ainda com o subtema de Paw Playtime e Garden of Banban, né? Esses jogos que são meio que jogos de terror ali. Enquanto o meu canal de games ele fala bastante de jogos como Resident Evil e God of War, né? Vários jogos, né? Falar sobre vários jogos requer uma boa preparação, seja para comprar jogos ou desenvolver o conteúdo, né? Porque cada um é necessário um estilo diferente de apresentação para você atrair o público e fazer com que ele se interesse por aquele jogo que você está jogando, né?
As vantagens, né, de trazer é que traz uma dinâmica muito diversificada para o seu canal. Você pode fazer vários tipos de gameplay diferentes que vai atrair pessoas de nichos diferentes para assistir o seu conteúdo, né? Podendo apresentar novos ares e gostos até mesmo para o criador. A desvantagem é a instabilidade, né? Sempre que você transiciona para outra gameplay, para outro jogo, para outro tema de jogo, você sempre vai ter uma instabilidade nas suas visualizações, na sua, no seu, na sua retenção de público, e isso pode ser talvez frustrante, né? Para quem está começando. Beleza, eu vou falar sobre um tema aqui polêmico, não é mesmo? Porque a gente tem que trazer polêmicas também. Eu não vou falar essa palavra aqui, mas ela vai aparecer aqui em algum lugar aqui na tela. E vocês sabem do que eu estou falando, né? A plataforma que a gente cria conteúdo aqui, o YouTube, nega qualquer tipo de coisas como essa, né? Eles falam que não existe, que é algo completamente fictício, né? Porém, todos os criadores sabem que realmente existe isso, que realmente acontece. Às vezes quando você leva um strike, às vezes quando você leva uma denúncia, mesmo ela sendo falsa, você acaba perdendo visualizações, você acaba tendo seu conteúdo boicotado pela plataforma, seu conteúdo pega menos visualizações. Então, principalmente isso, eu não estou falando só de criadores pequenos, tá? Estou falando de criadores grandes também. Por exemplo, um exemplo disso são criadores como, se eu não me engano, o Utopia, se eu não me engano, e o Fei. O Fei tá sofrendo disso atualmente, né? Que é basicamente ele tá se recuperando dessa coisa aqui que a gente colocou aqui na tela, porque ele sofreu vários strikes e isso diminui a retenção do conteúdo dele, diminui as visualizações, fazendo até mesmo com que você perca ali a monetização da plataforma, né? E não é tipo assim, para quem acha que, por exemplo, mesmo a gente não tendo um canal tão grande, a gente pega pouquíssimas visualizações, a gente pega uma quantidade de visualizações considerável para o nosso canalzinho pequeno, né? A gente pega ali em média pelo menos 30 mil por mês de visualizações, o que eu acho bastante, porque em relação ao começo, para quem está começando, eu acho que é bastante coisa, certo? Vamos lá. Bom, agora para quem ficou até o fim, você não achou que tinha acabado, né? O vídeo ele já tá quase no fim. Então, para quem chegou até aqui, né? Para quem tá assistindo até o final, eu vou falar sobre duas ferramentas do YouTube. Lembrando que tudo que eu disse nesse vídeo, eu fiz baseado no que eu basicamente analisei e testei nesse último ano, tá bom? Vamos lá. Primeira ferramenta que eu vou falar é sobre o vídeo relacionado, né? E calma que não é porque eu estou falando sobre essa ferramenta que eu estou recomendando ela. Eu estou falando sobre também as suas desvantagens e os seus problemas, ok? Então fica até o fim para você não fazer besteira. Vamos lá. O YouTube ele tem várias ferramentas que podem ser úteis para o criador, né? Mas ele também tem aquelas que podem sim ferir o canal. A teoria dessa ferramenta é boa, né? Qualquer criador não pensaria duas vezes em usar essa ferramenta. Porque imagina comigo, você pega 1000 visualizações num short, né, num vídeo curto, e você poder passar essas 1000 visualizações para o seu vídeo longo. Nossa, que incrível! Para um vídeo que pega poucas visualizações, isso seria genial, né? Até você perceber o quão isso fere o seu canal. E não fere pouco não, tá, gente? Isso derruba, tipo assim, essa ferramenta de vídeo relacionado, quando você coloca esse vínculo entre o vídeo curto e o vídeo longo, ela derruba muito as visualizações do seu canal, tipo, muito mesmo. Como eu disse, eu peguei em média 30 mil visualizações por mês, e isso dá o quê? Dá pelo menos umas, deixa eu ver, 30 mil por mês, dá o quê? Dá umas 3 mil por dia, sabe? A cada 48 horas, no caso, né? Cada 48 horas, a cada 2 dias, né? A cada 2 dias, 3 mil visualizações. Aí, tipo assim, a queda é tão brusca que eu cheguei a passar por 200 visualizações a cada 48 horas. E, tipo assim, a cada 2 dias você pegar 200 visualizações é muito pouco comparado a
1.500 por dia ou 3.000 a cada 2 dias, né? Tipo, é muito pouco mesmo. É tipo assim, derrubar um canal a quase, tipo assim, ele desaparecer da plataforma, né? Então, se você for utilizar, tem que tomar muito cuidado com isso. Tenha em mente que isso vai realmente derrubar suas visualizações, certo? Talvez não para quem seja para canais longos e tais, que tem uma quantidade de visualizações maior nos vídeos curtos, mas se você é novo, se você tem um canal novo, eu não recomendaria, porque comigo pelo menos não funcionou. Testar e comparar, né? O YouTube ele tem uma ferramenta muito interessante que eu gostei bastante, né? Que se chama testar e comparar. Essa ferramenta ela serve para você pegar 3 thumbnails diferentes e você comparar as 3, quem está assistindo vai se interessar mais para acessar o seu vídeo. Ou seja, ele vai mostrar para quem está passando pelo seu canal e a pessoa vai escolher, né, qual chamou mais a atenção dela. E o interessante disso é que o YouTube ele vai mostrar 3 thumbnails várias vezes, e isso vai aumentar a chance do seu canal ele meio que ele receber visualizações, né, das outras pessoas, porque você vai ter basicamente 3 vezes mais chance das pessoas quererem assistir o seu conteúdo, né? Nossa, agora tudo que vier aqui é meio que sem roteiro, tá bom? Eu gosto bastante de criar conteúdo para vocês, gosto bastante, acho bastante divertido. Às vezes é um pouquinho massivo, né? Criar o conteúdo, trazer tudo para vocês assim, mas eu tô gostando bastante. Tá sendo uma experiência maravilhosa interagir com quem tá assistindo meu conteúdo. Tô sempre respondendo os comentários, tô sempre lendo tudo que vocês escrevem, né? E é bem difícil, não vou mentir, não é um mar de rosas, eu não vou ficar passando a mão na situação, pegar e falar que é muito fácil, que é as mil maravilhas. Obviamente, tudo vai ter seu problema, tudo vai ter sua dificuldade, e basicamente tem muita gente que não vai aceitar o caminho que você vai escolher. Você tem que ter noção de que você tem que ter uma mente muito bem formada para poder seguir esse caminho. Tá tudo bem, né? A gente tem que entender que é muito importante a gente saber que as nossas escolhas têm que ser valorizadas. A gente tem que basicamente ter uma noção disso, de que nada é mais importante do que a gente, e que não importa, né? Independente das pessoas não concordarem, das pessoas não gostarem, a gente mostrar para elas que não importa se elas gostam ou não, que a nossa palavra é sempre a final, né? A nossa palavra é sempre a última, antes de tudo, né? Não sei se ficou claro, acho que esse final ficou meio confuso, mas se você está passando por uma situação assim, né, de você estar tentando crescer, de você estar tentando seguir um caminho que você escolheu e sentindo que tem muitas pessoas contra você, tá tudo bem. Desde que você se mantenha firme e mantenha suas escolhas firmes, desde que você não desista, desde que você não precisa sempre sorrir, né? Você não precisa estar sempre sorrindo, você não precisa estar sempre feliz, mas basta não desistir, que possivelmente dará tudo certo, né? Não sei se vocês vão gostar, né, desse vídeo como um especial de 600 inscritos e de basicamente 600 inscritos e o especial de um ano, né? Mas eu queria trazer um vídeo específico falando um pouquinho sobre a minha experiência até aqui, sobre o que eu aprendi, trazendo algumas dicas para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse último ano, eu espero que tenha sido bem divertido, e eu conto com vocês pra gente continuar nessa jornada daqui pra frente, tá bom? Então, até o próximo vídeo.